Olá, turminha! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Nós iremos utilizar o livro que vocês receberam, Meu Livro de Língua Portuguesa, páginas 19 e 20. Mas afinal, o que são substantivos? Vamos pensar um pouco? Você já parou para pensar que tudo que existe à nossa volta recebe um nome? Pois é, eles são os substantivos, como por exemplo, casa, flor, banana, carro, mesa, crianças. Todas essas palavras que eu acabei de falar são nomes, ou seja, eles são substantivos. Substantivos são palavras que servem para nomear seres, imaginários ou não, coisas, lugares, pessoas, animais, sentimentos, ações, estados, ideias, fenômenos da natureza. Veja alguns exemplos. Limpar os estábulos de Álgias, que era o rei de Elis, uma cidade vizinha a Micenas, era o quinto trabalho ingrato e humilhante que Hércules teria de realizar para Euristeu. E você, trouxe trabalhadores suficientes? Perguntou o rei com ironia. Fileu fez Hércules prometer que os estábulos estariam limpos em um dia de trabalho da aurora ao anoitecer. Em todas essas frases, nós temos palavras que estão em negrito. Vocês perceberam? Todas essas palavras são os substantivos das frases. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante esses substantivos. Dica importante. Tente utilizar, antes das palavras das frases anteriores, os artigos o, os, a, as, uma, uns ou umas. Quando conseguimos utilizar esses artigos antes das palavras, ela é um substantivo. Então, vamos retomar essas frases. Limpar os estábulos. Então, antes da palavra estábulos, já tem o artiguinho os. Então, eu já nem preciso colocar. Eu sei que essa palavra estábulos é um substantivo, porque eu consigo colocar antes dela um artigo. Álgias era o rei de Elis. Então, Álgias é o nome de uma pessoa. Então, é um substantivo, porque eu dei um nome, né? O Álgias era o nome dele, do rei. Então, eu consigo colocar o artigo o antes de Álgias. Rei. Eu consigo falar antes do rei o rei? Sim, então eu consigo colocar o artigo o. E Elis? Elis era uma cidade, né? Então, a cidade, né, de Elis. A cidade de Elis. Então, também consigo colocar o artigo antes de Elis. Então, Elis também é um substantivo. Aqui, ó, cidade. Antes da cidade já tem o artigo uma. Então, cidade, eu também posso falar que é substantivo, porque eu pude colocar um artigo antes. Micenas também já veio acompanhado de um artigo, vocês viram só? Que é o artigo a. Hércules. Hércules é o nome de uma pessoa, então também posso falar o Hércules. E Euristeu, que é a próxima palavra, o Euristeu. Próxima frase. E você, trouxe trabalhadores? Eu posso falar, antes de trabalhadores, qual artigo mesmo? Os trabalhadores. Rei já vem com o artigo, ó, o rei. E ironia, eu posso falar a ironia. Também consigo colocar um artigo antes. Fileu fez Hércules prometer. Então, Fileu era o nome de uma pessoa também. O Fileu, também consigo colocar um artigo. Hércules, o Hércules. Estábulos, é o mesmo exemplo lá na primeira frase, já vem o artigo antes. Dia, já vem antes, né? O artigo já está antes de dia. Trabalho, eu posso falar o trabalho. Aurora, eu posso falar a aurora. E ao anoitecer, eu posso falar o anoitecer. Também posso colocar um artigo antes. Então, todas essas palavrinhas são substantivos. Quando nomeiam seres genericamente, ou seja, de forma geral, são chamados de substantivos comuns. Quando nomeiam determinados seres em particular, são chamados de substantivos próprios. Observe esses exemplos. Rei, substantivo comum.
qualquer líder de um reino. Agora, se eu der um nome para esse rei, já não será mais substantivo comum, será um substantivo próprio. Por exemplo, Augeas era o nome do rei. Um rei específico, o rei de Elis. Herói, substantivo comum. Qualquer sujeito capaz de realizar uma atitude heróica. Já Hércules era o nome desse herói, um substantivo próprio, um herói específico que realizou os 12 trabalhos. Cidade, substantivo comum, qualquer área urbanizada. Micenas é um substantivo próprio, porque era o nome dessa cidade, uma cidade grega específica. Note que os substantivos próprios são sempre iniciados com letra maiúscula. Quando nomeiam seres que têm existência própria, são chamados substantivos concretos. Quando nomeiam algo que precisa de outros para se manifestar, são chamados substantivos abstratos. Por exemplo, um sentimento só se manifesta em um ser, ou seja, precisa de outra pessoa para existir. Então, continua sendo substantivo, mas é um substantivo abstrato, porque necessita de outra pessoa, de outro ser para existir. A raiva invadiu o coração do rei. Raiva é um substantivo abstrato, porque só pode existir em alguém. Veja, substantivos concretos. As águas desviadas dos rios invadiram os estábulos pelos buracos dos muros e arrastaram as montanhas de excrementos, limpando tudo que encontravam pelo caminho. Substantivo abstrato. E você, trouxe trabalhadores suficientes? Perguntou o rei com ironia. Então, a palavra ironia é um substantivo, mas para ela existir, necessita do rei para ter a ironia. Então, é um substantivo abstrato. Os substantivos abstratos são termos que nomeiam ações, estados e qualidades, os quais necessitam estar atribuídos a outros, por exemplo, felicidade, beleza, tristeza, alegria, desespero, entre outros. Exemplos de substantivos abstratos. A tristeza era a marca registrada daquele homem. Ele se apresentava visivelmente sem paciência. Vejam que todos esses substantivos que estão em negrito sublinhados são substantivos abstratos. 3. Rodrigo tinha muito medo de fracassar. Medo, substantivo abstrato. 4. O amor daquela mãe é incomparável. Amor, substantivo abstrato. 5. Ana olhava com alegria para os filhos. Alegria, substantivo abstrato. Todos esses substantivos aqui necessitaram de alguém para, ou de algum ser, para existirem. Lá na questão 1, a tristeza necessitou do homem para existir. A paciência, ou ele se apresentava visivelmente sem paciência, necessitou de alguém, no caso aqui, ele. O medo necessitou do Rodrigo, na questão 3. O amor é da mãe. A Ana olhava com alegria, então a alegria necessitou da Ana para existir. Então, o substantivo abstrato, ele vai necessitar sempre de alguém, de algum ser para existir, ok? Entenderam? Então, agora, realize a atividade e coloque em prática tudo o que aprendeu.